Amém. Que bom que você veio essa manhã conosco, participar de forma presencial. Você também que está conosco pelos meios de comunicação, as mídias sociais, participando da nossa celebração, que seja muito bem-vindo. E de forma muito especial também queremos agradecer pela vida do pastor Peter Esteves, que esteve conosco ontem no PSA Liderança. E por um acaso você não pôde participar, está lá no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, né, em casa, num outro momento. Foi um tempo muito especial junto com a liderança da igreja e hoje vai estar ministrando a palavra do Senhor. Ele é casado com a Jane, tem 3 filhos e 2 netos e pertence ao Haggai Internacional. E vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa sua experiência. Então, que Deus assim o use no nome de Jesus. Amém. Pai, nós rendemos ao Senhor todo louvor, toda adoração e queremos agora ouvir a sua voz através do seu Filho. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Alessandro. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. E o pastor Alessandro mencionou o Haggai, né? A organização a qual eu pertenço e para a qual eu sirvo ao Senhor. O pastor Edson, na verdade, ele fez o Haggai. E por isso que eu estou aqui hoje, porque através do Haggai o pastor Edson me convidou para estar aqui. O Haggai é uma organização que tem a missão de aperfeiçoar as qualidades dos líderes cristãos para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. Então, nós trabalhamos com líderes cristãos, não trabalhamos com líderes muçulmanos, não trabalhamos com líderes budistas, trabalhamos com líderes cristãos. Líderes têm qualidades, nós aperfeiçoamos estas qualidades para que eles evangelizem o seu próprio povo de forma mais eficaz e treinem outros para fazerem o mesmo, para evangelizarem de uma forma mais eficaz. E a nossa visão é que o evangelho seja pregado em todo o mundo, com 2 qualidades, né? No poder do Espírito Santo, com fidelidade bíblica e sensibilidade cultural. E atualmente no Brasil nós retornamos ao curso presencial recentemente, começamos a realizar novamente em Campinas e no Haggai Internacional, nós estamos fazendo os cursos à distância. Não há previsão do retorno para o curso presencial, que normalmente era realizado em Maui, no Havaí. Então, para fazer o Haggai, você precisa de ter, entre o Haggai virtual, online, né? Você precisa de ter entre 30 a 60 anos, incompletos, né? 60 incompletos. Você precisa ser um profissional cristão, pode ser pastor também, mas a gente trabalha mais com profissionais cristãos. Então, se você é um advogado, você é um médico, você é um arquiteto, você é um engenheiro, você é um psicólogo, você é um assistente social, você é um professor universitário, e você fala inglês fluentemente, porque o treinamento, a experiência toda é em inglês, eu gostaria que você me procurasse no final e para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre isso. Está bem? Então, eu gostaria de apresentar a vocês a minha família. Pedir para o Adriel me ajudar ali. A gente tem a Jane, minha esposa, o Caio Fábio, que é o do meio, a Amanda Suelen, minha filhota mais velha, e o Pedro Lucas, né? Essa foto, a gente começou a contar as coisas assim um pouquinho diferentes, né? Essa foto foi há uns 10 quilos atrás, né? Que agora, depois da pandemia, a gente passou a falar assim, há uns 10 quilos atrás. A gente falava 10 anos, né? Agora é 10 quilos, né? Então, e eu também tenho 2 netos, né? Eu tenho o Andrei e eu tenho a Anabelle, graças a Deus, todos servindo ao Senhor. E agora, todo mundo agora já casou, já tem a sua vida independente. Estamos lá, eu e Jane, sozinhos. Então, eu gostaria de agora, né, depois de ter feito essa introdução, me voltar para o texto que servirá como base para a reflexão nossa,
que se encontra em Atos, capítulo 28, dos versículos de 3 a 5. Então, diz assim a palavra de Deus: Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Então, antes, eu gostaria de descrever para vocês o contexto em que esse incidente aconteceu. Paulo era um preso político muito importante. Paulo era um cidadão romano, ele tinha uma formação acadêmica privilegiada, ele era um poliglota, ele falava muitos idiomas, muito provavelmente ele falava o grego, o hebraico, o latim e o aramaico. E como cidadão romano, Paulo tinha direito a um julgamento e um processo justo. E ele tinha uma causa contra ele. E ele fez uma apelação, ele pediu para ser julgado por César, o imperador de Roma. O que eles fizeram? Eles designaram um centurião, que é um militar naquela época, romano, de alta patente, chamado Júlio, e deram a ele a responsabilidade de fazer a escolta de Paulo até Roma. Se fosse hoje, Paulo seria levado para Roma de avião, mas naquela época a maneira mais rápida de viajar longas distâncias era por barco, então Paulo foi de barco. Eles partiram de uma cidade chamada Adramítio, que hoje se chama Edremit, que está na Turquia, e eles foram parando de porto em porto, porque era muito longa a viagem. Só que numa dessas viagens, eles enfrentaram ventos muito fortes. E esses ventos tiraram o barco da rota. E isso fez com que a viagem atrasasse. E aí, como eles perderam muito tempo, tinha uma época em que era seguro viajar. Depois de uma determinada época, por causa das condições climáticas, você tem verão, outono, inverno, então em uma determinada época, se você fosse fazer uma viagem longa, a probabilidade de você ter tempestades era muito grande. E chegou o momento. Eles já tinham se atrasado, e como eles se atrasaram, entrou no período das tempestades. E não era mais seguro viajar. Paulo, ele chegou e disse para eles que eles não deveriam fazer aquela viagem. Ele disse o seguinte: olha só, senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo, usando bom senso, ele avisou ao centurião e as pessoas que estavam com ele. O dono do navio era um empresário no ramo de transporte marítimo. Ele ganhava dinheiro transportando passageiros de navio. Ele estava interessado em lucro, em dinheiro. Eram 276 pessoas, imagina, 276 pessoas pagando passagem. Era uma quantia boa. Ele disse: não, vamos, a gente consegue, vai dar tudo certo. O capitão também endossou a palavra do dono do navio, que queria o lucro. Ele disse: não, nós vamos, a gente vai conseguir. E eles partiram. Ignoraram o aviso de Paulo e, quando eles começaram a viagem, eles pegaram
ventos favoráveis, pegaram bons ventos. E como eles pegaram esses bons ventos, eles ficaram animados, eles acharam assim, não, a gente tomou a decisão certa. Eu não disse, muito provavelmente o capitão falou, olha, eu não disse que ia dar tudo certo, então tá tudo bem, nós pegamos esses bons ventos aqui, a gente está avançando rapidamente, vai dar tudo certo. Só que no meio do caminho a coisa começou a ficar ruim. A tempestade se formou, as ondas começaram a bater, houve uma tempestade enorme, intensa, forte. Eles perderam completamente o controle do navio, o barco ficou à deriva, estava escuro, eles não conseguiam enxergar nada, eles não conseguiam ver o céu, não conseguiam ver o sol, não conseguiam ver as estrelas, não conseguiam ver nada por vários dias. E aí, o que aconteceu? Começaram a orar, a rezar, a pedir a Deus. Eu me lembro de um cantor evangélico antigo chamado, acho que era José Tostes. Ele conta a história que ele fez uma vez uma viagem de navio e teve uma grande tempestade. E ele falou que tinha um sujeito lá que tinha conversado com ele e disse que era ateu. E com aquela tempestade ali enorme, né, o mar agitado, ele falou que quando ele viu o ateu estava ajoelhado, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do navio. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja chamada Igreja da Penha, que tem uma escadaria de 365 degraus. Ele falou assim, que viu um camarada fazendo uma promessa, falou assim, Deus, se o Senhor me livrar se o Senhor livrar a gente, eu vou subir e descer a escadaria da Penha 365 vezes de joelho. Já pensou? Os caras fazem até promessa absurda, e o negócio estava complicado. Eles fizeram jejum, ficaram vários dias sem comer. Paulo se levantou e disse assim, olha, eu avisei para vocês, eu falei do perigo, vocês deveriam ter ouvido o meu conselho, não deveriam ter zarpado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele disse uma coisa muito importante. Eu quero dizer que ontem à noite, um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço, do Deus a quem eu sirvo e do Deus a quem eu adoro, me apareceu e ele me disse, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, diante do imperador. E Deus, pela sua graça, Ele deu a você a vida de todos que estão neste navio com você. Então, Paulo disse, tenham ânimo. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. A gente muito provavelmente vai ser arrastado para alguma ilha. Eles estavam há 14 dias sem comer. Sabe o que é isso? 14 horas é complicado, né? Imagina 14 dias sem comer. E naquela confusão. Aí Paulo, ele falou assim, na verdade, era uma forma de pedir a Deus, Deus, a gente não vai comer, a gente vai fazer um sacrifício aqui para o Senhor livrar a gente, porque eles estavam diante da morte. E aí Paulo pegou um pedaço de pão e ele falou assim, olha só, vocês precisam se alimentar, porque senão vocês não vão ter forças. E aí ele pegou o pedaço de pão, ele fez uma oração e ele começou a comer. E aí o pessoal dessa vez ouviu a Paulo, eles se animaram, foram lá, comeram também. Quando amanheceu o dia, eles enxergaram a terra, eles viram uma enseada. Olha, quando eles viram aquela enseada, que era a salvação deles, né? Os soldados, eles estavam, o Júlio, né, o centurião, estava levando a Paulo e mais um outro grupo de presos. Então, os soldados queriam matar os presos, para que eles não fugissem. Só que Júlio, ele simpatizou com Paulo.
Paulo, imagino que o Júlio, o oficial de alta patente, era um homem inteligente, né? E Paulo, um homem super inteligente, um homem que era um poliglota, se comunicava em vários idiomas, um homem com vários cursos acadêmicos, um homem que conseguia se comunicar e tinha muito conhecimento. Então, ele gostou muito de Paulo e ele não queria que matassem a Paulo e disse, então, não mata ninguém, não mata ninguém. E aí ele disse o seguinte, olha, aqueles que sabem nadar, tentem nadar até chegar lá nessa enseada, nessa ilha. E os outros que não sabiam nadar se agarraram a algumas partes do navio, algumas tábuas, e no final de tudo, todo mundo chegou lá naquela praia seguro. Eles descobriram que estavam na ilha de Malta, que fica no mar Mediterrâneo. O pessoal da ilha de Malta era muito gente boa, muito hospitaleiro. Olha, o pessoal da ilha de Malta parecia assim com o pessoal de uma cidade chamada Dourados, entendeu? Caramba, gente boa demais, acolhedor, caloroso, simpático, agradável. Que povo bacana, né? Parecia o pessoal de Dourados. E aí, eles receberam o grupo, né, ali muito bem, estava chovendo muito, estava fazendo frio, eles acenderam uma fogueira, e aí, foi aí que aconteceu aquele incidente que eu li para vocês no primeiro versículo, né? Paulo ajuntou um monte de gravetos, enquanto ele estava colocando os gravetos na fogueira, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu na mão do Paulo, agarrou na mão dele. Caramba! Qual a conclusão que os moradores lá da ilha de Malta chegaram? Esse homem é um assassino, esse homem é terrível, esse homem é um fascínio, né? Porque ele escapou do naufrágio, mas ele não escapou da justiça de Deus. Agora ele vai morrer, porque era uma serpente venenosa. Eles conheciam os animais daquela ilha, daquela região, falaram assim, ó, o homem escapou do naufrágio, mas não escapou da justiça de Deus, porque agora ele vai morrer. Olha só. A primeira lição que a gente tira dessa história é a seguinte: ninguém está imune às picadas das víboras. Ninguém está imune às picadas das víboras. Os problemas, as lutas, as dificuldades, as crises, as pandemias, as provações, as tragédias, os infortúnios acontecem com todo mundo. Acontece com o crente e acontece com quem não é crente. Acontece com todo mundo. Muitas vezes, quando acontece um problema com uma pessoa, ou às vezes quando acontecem vários problemas, né? Às vezes você já viu uma pessoa que tem um problema, acabou aquele problema, já começou outro, ou não acabou aquele problema, começou outro, e parece que tudo dá errado na vida do sujeito ou da pessoa. Você já viu gente assim? Mas só dá errado, né? Aí, muitas vezes a gente acha que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada. É claro que todas as nossas ações, elas produzem resultados e produzem consequências. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, é verdade. Quando eu semeio uma semente ruim, eu colho coisas ruins. A Bíblia, na verdade, não é um dito popular, mas a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é um versículo bíblico, não é um ditado popular. Mas os problemas, as tragédias, as dificuldades acontecem com todo mundo. Mas às vezes acontece assim com alguma pessoa, e você já deve ter escutado essa frase. Vê se você já não escutou. Olha, isso daí está acontecendo com fulano. Fulano não é boa bisca. Fulano não é flor que se cheire, né? Assim que a gente fala às vezes, né? Você já ouviu essa frase assim, ó? Quem deve a Deus paga o diabo? Quem já ouviu, levanta a mão.
Já ouviu? Quem deve a Deus paga o diabo. Às vezes a gente olha assim um problema acontecendo com alguém, às vezes a pessoa fala assim, ó, quem deve a Deus paga o diabo. Não sei por que dizem isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente está no meio da pandemia. Eu escutei uma pessoa dizer o seguinte, escuta bem, agora a gente vai ver quem é de Deus e quem não é. Agora a gente vai ver quem é de Deus e quem não é. O que essa pessoa estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer, o que ela estava querendo dizer, eu entendi, era o seguinte, que quem é de Deus não pegaria ou não morreria de Covid. Eu entendi que era isso que ela estava querendo dizer. Um absurdo, né? Um absurdo. A verdade é o seguinte, tem gente que não presta, tem gente que é ruim. Sabe aquele camarada assim que é ruim, que é brabo, não vale nada? Tem gente que é ruim e que não pegou Covid. Você conhece alguém assim? Não fala, não olha para a pessoa. Estou brincando, aqui não tem ninguém assim, não. Mas você sabe que tem gente que é ruim e não pega Covid. Tem gente que é ruim e não pega. Tem gente que é terrível a pessoa. Pega Covid e não morre, tu já viu? Já viu? Cara, é terrível, a pessoa é terrível, pega Covid e não morre. E nós, como somos humanos, muitas vezes a gente fala assim, caramba, fulano tão gente boa, fulana, uma pessoa maravilhosa, pegou a Covid, morreu. Fulano não vale nada, não sentiu nada. Humanamente, às vezes a gente fala isso, não é verdade? Mas tem gente que é ruim, que pega Covid e que não morre. Agora, tem crente fiel que nem pega Covid, não tem? Tem crente fiel que nem pega Covid. Não é o meu caso. Eu acredito, né? Eu tento ser fiel, né? Mas eu peguei a Covid. Tem alguém aqui que não pegou Covid? Levanta a mão aí. Ó, que benção, ó. Maravilha. Um monte de crente fiel que não pegou Covid. Agora, tem crente fiel que pega Covid e não morre. Foi o meu caso. Foi o caso do Wagner que estava me contando, né? Eu peguei Covid, não morri. Minha esposa pegou Covid, não morreu. Tem alguém que pegou a Covid e não morreu aí? Tem vários. Muito bem. Agora eu quero ver se esse aqui, eu acho que eu não vou ter ninguém que vai conseguir responder essa aqui. Tem aqui, por acaso, alguém que pegou a Covid aqui e que morreu? Não, esse daqui a gente não encontra, né? Mas olha só, tem crente fiel que morre de Covid, não é verdade? Tem crente fiel que morre de Covid. Tem pastor que morre de Covid, tem missionário que morre de Covid, tem gente piedosa, gente bondosa, gente amável, gente generosa, gente do bem, tem gente do bem que morre de Covid. Só tem uma coisa, um imitador de Cristo como nós não deve ficar julgando as pessoas, Por quê? Os amigos de Jó fizeram isso. Os amigos de Jó, eles tinham essa leitura do mundo, né? Jó era um cara próspero, um cara cheio da grana, um cara que tinha muitos negócios, um cara que estava dando tudo certo para ele e de repente aconteceu um problema sério, um acidente e os filhos morreram. Daqui a pouco aconteceu outro acidente, ele perdeu o gado. Daqui a pouco aconteceu outro acidente, perdeu as plantações, foi perdendo tudo. E aí os amigos de Jó disseram assim, esse camarada, esse cabra, fez alguma coisa errada. Não é possível tanta desgraça para estar acontecendo na vida desse cara, e esse cara fez alguma coisa. Eles chegaram para ele e falaram assim, Jó, você deve ter feito alguma coisa muito séria. Não é possível. Para acontecer tanta desgraça com você, você deve ter feito uma coisa muito séria. Falaram isso para Jó, não é verdade? E o que Deus falou? Olha, vocês não falaram a verdade sobre mim
como Jó. Eu vou pedir para Jó para orar por vocês. Jó vai orar por vocês, para que eu tenha misericórdia e não faça descer a minha ira sobre vocês. Vou pedir para Jó orar por vocês. Por quê? Quando uma víbora pica uma pessoa, quando uma tragédia acontece na vida de uma pessoa, isso não significa que ela seja uma pessoa má. Quando uma víbora pica uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa má, seja uma pessoa ruim. Significa apenas que ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. E a Bíblia disse o quê? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e Jane, quando a gente estava no início do casamento, a gente tinha 2 filhos, Pedro ainda não tinha nascido, nossa situação financeira se complicou. E para tentar resolver ou melhorar as coisas, a gente morava numa casa alugada e a gente decidiu construir em cima da casa da minha mãe, que ela tinha uma casa grande e era térrea. E tinha um terreno ali. Na verdade, meu irmão tinha construído uma casa boa naquele terreno ali da família, que era bem grande. Então a gente disse assim, não, vamos construir lá, que a gente para de pagar o aluguel, o dinheiro que a gente está investindo aqui no aluguel, a gente investe na obra e vamos ver se a situação melhora. E a gente começou a construir. Eu não entendo nada de construção, meus irmãos. Para construção, eu sou terrível. E era no 2º andar, mas o negócio ficou tão complicado, que um dia caiu um temporal. 2º andar, né? 2º andar. Caiu um temporal. Começou a vazar água dos bocais de luz. Meu irmão, no 2º andar, você acredita que começou a encher a casa no 2º andar? Começou a encher de água. Eu tive que fazer um buraco para a água sair. Eu peguei as 2 crianças, botei no colo, abri um guarda-chuva dentro de casa no 2º andar, para as crianças, para sair com as crianças. Aí, depois, nessa época, eu e Jane falávamos em muitos encontros de casais. Eu tive pessoas maravilhosas que oraram por mim, que choraram comigo diante dessa situação difícil que a gente viveu. Mas teve um casal que chegou para a gente e perguntou assim para mim: desculpa, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por acaso vocês estão dando o dízimo? A gente estava dando o dízimo, sim. O que ela queria dizer é que se aquela desgraça estava acontecendo com a gente, era porque a gente não tinha dado o dízimo, provavelmente. Só misericórdia. Meus irmãos, quando uma víbora pica uma pessoa, quando uma tragédia acontece na vida de uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa má ou que necessariamente tenha feito alguma coisa errada. Significa que ela é uma pessoa e no mundo tereis aflições. Mas vamos adiante, estamos quase chegando lá. Então, em 2º lugar, Deus é Senhor da vida e da morte. Deus é Senhor da vida e da morte. E Deus opera milagres. Deus faz milagres. Olha só, o que aconteceu? Paulo, quando a cobra picou Paulo, quando a víbora picou, Paulo sacudiu a víbora e ele não sofreu nada. Não sofreu nada. Um milagre aconteceu. Deus faz milagres. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia toda mais de uma vez. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li em português. Quando eu comecei a estudar inglês, eu li a Bíblia toda em inglês. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu li, que foi recentemente, eu li a Bíblia toda em espanhol. Ano passado eu li a Bíblia toda em espanhol. Esse ano comecei a ler a Bíblia toda em espanhol de novo. E eu observei, olhando desde o Velho Testamento até o Apocalipse, que há uma coisa que se repete em todos os milagres. Há uma coisa que é comum
em todos os milagres. Eu vou dizer para vocês, é muito simples. Cada milagre da Bíblia começa com um problema. Todo milagre da Bíblia começa com um problema. Você nunca vê um milagre na Bíblia sem um problema primeiro. Então, existe um problema e existe um milagre. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer, meu irmão, quer dizer, minha irmã, quer dizer, meu amigo, você que está assistindo aí a gente através da internet, que quando você tem um problema, você é abençoado. Por quê? Porque se você tem um problema, você é candidato a um milagre. Porque Deus só faz milagre na vida de quem tem problema. Então, se você tem um problema pequenininho, você é candidato a um milagre pequenininho, sinto muito. Se você tem um problema mais ou menos, você é candidato a um milagre mais ou menos. Se você tem um grande problema, você é candidato a um grande milagre. E se você tem um problema gigantesco, você é candidato a um milagre gigantesco. É verdade isso, meus irmãos. Então, me diz o tamanho do problema e eu te digo o tamanho do milagre ao qual você é elegível, ao qual você pode se candidatar a receber. Porque se você tem um problema, hoje, agora, nesse domingo, hoje, nesse dia, você é candidato, você é candidata a um milagre. Então, Deus é Senhor da vida e da morte, Ele opera milagres. Em terceiro lugar, os milagres que Deus faz em nossa vida ou em nossas vidas glorificam ao seu nome. Quando o povo viu que a cobra mordeu Paulo, o que eles pensaram? Esse cara vai começar a inchar, daqui a pouco vai morrer. E não aconteceu nada. E eles começaram a esperar, daqui a pouco morre, e nada. E daqui a pouco morre, e nada, e nada, e nada. E daqui a pouco eles pensaram, caramba, esse cara não é um assassino, esse cara é um abençoado. Esse cara é um homem de Deus. Pensaram até que era Deus. Pensaram que ele tinha poderes sobrenaturais. O que aconteceu? Os milagres da nossa vida glorificam a Deus. O governador da ilha ouviu a história. Chamou Paulo para se hospedar na casa dele. Vai Paulo agora para a casa dele. O pai do governador está com febre. O pai do governador está com disenteria. O que Paulo faz? Vamos orar. Você tem um problema? Você é candidato ao milagre. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, cura esse homem. O que aconteceu? O homem foi curado. Os milagres da nossa vida glorificam a Deus. O que aconteceu? As pessoas ouviram que Paulo não morreu. As pessoas ouviram que o pai do governador foi curado. As pessoas que estavam com doenças, que estavam enfermas, foram lá procurar Paulo. E disseram, por favor, Paulo, ora por mim, me ajuda. O que Paulo dizia? Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, eu oro por você. Em nome de Jesus, ele apontava para Jesus, ele dizia, é Jesus, não sou eu que faço. Eu não tenho poder algum, eu não tenho capacidade nenhuma. É Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E cada pessoa que era tocada por Deus através da vida de Paulo dizia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Os milagres na nossa vida glorificam ao nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero perguntar para você, aqui nesse auditório, aí que está nos ouvindo através da internet, você foi picado por uma víbora? Você foi apanhado de surpresa por um problema inesperado? Você sofreu uma perda muito grande, uma tragédia? Você está enfrentando um problema pequeno, médio, grande ou gigantesco? Isso não quer dizer necessariamente que você tenha feito uma coisa errada ou que você seja uma pessoa má ou uma pessoa ruim. Significa apenas que você é uma pessoa.
Se você está enfrentando um desafio hoje, você está enfrentando um problema hoje, você é candidato a um milagre. Se você está enfrentando um problema gigantesco, você é candidato a um milagre gigantesco. E eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que estava enfrentando um problema gigantesco. Uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus, uma mulher que servia a Jesus. Ela era tesoureira da sua igreja, que era a igreja que eu frequentava. Ela era tesoureira da sua igreja, advogada, tinha o seu escritório, honesta, tentava ajudar ao máximo as pessoas. Essa mulher, o filho dela, enveredou pelo caminho das drogas. E é um problema sério, né? Quem já teve filho com dependente químico sabe que o negócio não é complicado, né? Não é fácil. E aí, o menino começou a fumar maconha. E ela começou a orar e falou assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, transforma a vida desse menino, Senhor. Senhor, transforma a vida desse menino. Começou a orar. Sabe o que aconteceu? O menino começou a usar cocaína. E ela, Senhor, começou a jejuar mais. Ela começou a ir em reunião de oração, todas as reuniões de oração da igreja. Começou a ir em reuniões de oração de outras igrejas. Ela começou a pedir todo mundo oração pelo menino. Sabe o que aconteceu? O menino começou a tomar pico na veia. Já aconteceu com você? Você está com um problema e o negócio, você ora e fala assim: Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus, por favor, faz alguma coisa, Deus faz um milagre. E o negócio piora? Já aconteceu com você? Às vezes acontece, muitas vezes. Porque às vezes Deus não quer fazer um pequeno milagre, às vezes Deus quer fazer um milagrão. E parece que era isso que Deus queria fazer na vida dela. E ela orando e buscando, e Senhor, me ajuda, e tentando buscar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, e tentando buscar ajuda de clínica de recuperação. O menino é preso. E ela buscando e orando e pedindo: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. O menino sai da delegacia, 3 dias depois é preso de novo, toma tiro. Meu Deus, situação complicada. Essa mulher continua orando. O marido, ela, advogada, sempre ajudava o filho, tirava da delegacia. O marido já não aguentava mais. O marido falou assim: você tem que parar, você tem que parar de ajudar ele. Olha, se ele for preso de novo e você tentar ajudar, eu me separo. Acabou para mim, eu não aguento mais essa história. O menino é preso. E ela vai lá na delegacia sem o marido saber, ajuda o menino. Chega para o menino, dessa vez, dá uma bronca, fala assim: ó, filhos são os meus outros filhos que não estão passando pelas coisas, me fazendo passar pelas coisas que você está me fazendo passar. Só tem uma coisa que eu quero te dizer que quanto mais você fizer, mais eu vou te amar, porque mais você vai precisar do meu amor. Ela disse isso para ele. Meus irmãos, se você perguntasse para essa mulher: qual é a sua oração? Qual é o seu pedido, minha irmã? Você tem um pedido. O que você quer de Deus? Muito provavelmente, eu tenho certeza, ela diria assim: olha, eu só quero que o meu filho seja liberto das drogas. Eu só quero que o meu filho largue esse vício maldito, largue essa vida maldita. Eu só quero que o meu filho mude de vida, que ele deixe esse vício maldito, que ele largue disso. Senhor, tem misericórdia, tira isso dele, arranca isso dele, tem misericórdia, me ajuda. Muito provavelmente ela só diria isso. Mas Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você sabe que naquele dia que aquela mulher disse aquelas palavras para aquele menino,
aquelas palavras entraram no coração dele. Aquele menino disse: eu vou mudar de vida a partir de agora. Jesus me ajuda. Ele pediu a Jesus, ele disse: Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus me tira dessa desgraça. Deus ouviu a oração, tirou o menino da prisão. Tudo que ela queria. O menino parou de usar droga, foi para uma casa de recuperação. Mas ela estava feliz, mas Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que aconteceu? O menino começou a estudar, o menino começou a trabalhar, o menino começou a ser uma bênção na sociedade, ele se casou. Esse menino se tornou um pastor. Esse menino começou a dar o seu testemunho para jovens, e os jovens começaram a ouvir o seu testemunho e começaram a dizer: eu quero servir a Jesus, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus. Se Jesus fez isso na sua vida, eu quero que Ele faça isso também. Esse menino se tornou uma bênção. Meus irmãos, esse menino está vivo. E interessante que hoje, nesse domingo, dia 29 de agosto de 2021, está vivo, está em Dourados, compartilhando a palavra de Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Você tem um problema, Deus tem um milagre para você. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, é o perdão, é a salvação em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para que a gente tenha uma vida, e uma vida abundante, para que a gente tenha esperança de vida eterna. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você tem um problema? Essa manhã você é candidato ao milagre, você é uma candidata a milagre. Eu quero convidar você que quer receber o maior milagre, que é Jesus Cristo na sua vida. Se você quer convidar a Jesus para entrar no seu coração, se você quer dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação, Senhor, me ajuda, eu quero o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu não tenho forças, me dá forças, me ajuda. Você quer fazer isso essa manhã? Se levanta. Quero convidar você a se colocar de pé. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, eu quero orar por você. Se você tem um problema diante de você e você precisa de um milagre, eu também quero orar por você. Coloque esse problema diante de Jesus. Coloque esse problema diante de Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estas vidas que estão aqui, se derramando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Jesus, eu preciso do sangue de Jesus na minha vida, eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso da Tua mão sobre mim. Senhor, toca na minha vida, toca no meu coração, toca, Senhor, em mim, em nome de Jesus, toca em mim, Senhor. Faz um milagre na minha vida, Senhor. Faz aquilo que eu não tenho forças para fazer, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu gostaria, mas eu não tenho forças. Intervém. É o Senhor que coloca em nós tanto querer quanto realizar, segundo a Tua boa vontade. Senhor, opera. Eu quero, mas eu não consigo. Eu te peço, faz aquilo que eu não posso fazer. Aperfeiçoa o Teu poder na minha fraqueza. Ah, Senhor, olha para o meu coração. A Tua palavra diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai ignorar, o Senhor não vai desprezar.
olha para a minha dor, olha para as minhas lágrimas, olha para o meu sofrimento, olha para as minhas dúvidas, olha para os meus desafios, olha para as minhas incertezas e me ajuda, Senhor, a depositar a minha confiança no Senhor, sabendo que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor não vai me deixar sozinho, que o Senhor não vai me abandonar, que o Senhor me prometeu que estaria comigo. Eu quero confiar nisso. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência de vocês em me ouvirem tão atentamente. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, poderosamente, e que o nome do Senhor seja glorificado através dos milagres que Ele está fazendo e continuará fazendo em sua vida. Que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus, amém.